universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Castramóvel da Prefeitura de Campinas ficará por mais tempo pelo bairro DIC 5 por conta da alta procura. A unidade vai até o dia 13 de março. Os consultórios não terão atendimentos nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro devido ao recesso de carnaval. Tanto a unidade 1 no DIC 5 quanto a unidade 2 no Parque Valença voltarão a funcionar na quinta-feira, dia 6 de março. Lembrando que o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia e de 1 hora até 4 horas da tarde. Não é necessário agendamento prévio. Basta apresentar os documentos pessoais do dono, que deve ser maior de 18 anos, e comprovante de residência de Campinas. Mais informações você acessa pelo telefone 156 ou pelo Portal Animal, portalanimal.campinas.sp.gov.br. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Famiglia Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas e 40 minutos, um grande abraço para você que escolheu aqui a Rádio Bandeirantes para continuar se mantendo muito bem informado. Eu estou aqui na companhia do Danilo Capucci, também do Leandro Lopes, a gerência de jornalismo do Walter Sena, a direção-geral do Rodolfo Neves. Nessa sexta-feira de carnaval, nós vamos tocar uma bola importante com você aqui, vamos falar do sono, da sua qualidade do sono, vamos falar também sobre o basquete, paixão nacional, internacional, esses os assuntos que nós escolhemos hoje. Se você quiser participar conosco, pode mandar para cá a sua mensagem curta, viu? Para o 971021493, 971021493, você pode mandar o seu elogio, a sua bronca, a sua pergunta, a sua opinião, fique à vontade, aqui é o ouvinte quem manda, tá bom? Nós estamos recebendo aqui o professor Shigeo Yonekura, ele é neurologista, é também especialista do sono. Você dorme bem? Você é uma pessoa que dorme bem? Nesse calor eu acho difícil dormir bem, mas o professor Shigeo vai nos explicar, vai nos dar umas dicas aqui importantes de como descansar bastante para o próximo dia. Doutor Shigeo, muito obrigado por o senhor ter vindo, pelo tempo que o senhor está gastando aqui conosco, pelos conhecimentos que vai compartilhar conosco. Obrigado, muito bom dia. Tá, muito bom dia e bom dia aos ouvintes, Edson, de poder ter o privilégio aqui de apresentar, né, o que é o sono e o que ele faz de bem e o que faz de mal e como temos que corrigir. Doutor, eu ouço muita gente reclamar que dorme mal. Por que as pessoas dormem mal? Olha, Edson, o grande problema da maioria da população mundial é o estresse, né? Quem que não teve problema adulto, né?
tá? De algum momento na vida não ter problema de sono. É muito difícil. O senhor sabe que esse pessoal aqui da Band me estressa todo dia. Eu chego em casa estressado. Aí eu não consigo dormir. A patroa fala assim, você tem que se acalmar, mas eu não consigo, doutor. Como é que eu faço? Então, tá. Olha, não só o pessoal da Band, mas o trânsito, ok? Né, tá? Os afazeres hoje, nós temos muita informação, muito processamento, seja no trabalho, seja pessoal. Então, isso gera um aceleramento intenso no cérebro e à noite a gente vai dormir e continua acelerado e é um grande problema que leva ao problema do sono. E isso o senhor tem razão, porque a gente agora tem a mania, que é a bendita mania do smartphone. Se você manda um recado e a pessoa visualiza e não responde para você em 10 segundos, você já fica louco, você já quer voar no cangote. Não pode ser assim, né, doutor? Tá. Então, esse é um dos pequenos problemas que a gente passa. Imagina, ao longo do dia, Edson, a gente passar por vários problemas e o cérebro processar tudo isso aí e tentar relaxar à noite. É onde a gente não consegue e é onde nós vamos dar algumas dicas. Existe algum exame que você possa fazer? Eu ouvi falar muito do Instituto do Sono. Outro dia eu vi uma reportagem, achei bacana, a pessoa ficou lá deitada, tranquila, dormindo, e a pessoa analisando o sono dela. E isso, é possível detectar algum problema também nesse tipo de exame? Sim, em alguns problemas, principalmente as pessoas que roncam, têm apneia do sono, então é um padrão ouro, ou seja, nós conseguimos só diagnosticar com um exame que se chama polissonografia, que é o exame que a pessoa passa a noite inteira com sono monitorado, seja em laboratório de sono, ou seja na clínica, ou mesmo em casa. Que coloca vários sensores e aí lá a gente vai ter que detectar se a pessoa está dormindo, acordar, se tem problema de respiratório, se tem problema cardíaco, ou seja, um raio-x do sono, que é pelo exame da polissonografia, muito indicado pelos médicos para o diagnóstico quando ele tem dúvida. Estamos recebendo aqui o Dr. Shigeo Yonekura e o pessoal da assessoria da empresa dele disse assim, ó, depois que você entrevistar o Dr. Shigeo, você vai dormir com tranquilidade. Então eu quero que o senhor dê umas dicas boas aqui para a gente dormir com tranquilidade. Doutor. Por exemplo, né, tá? Você acabou de falar do celular. Então o celular é uma praga, ok? Tá? Não fala isso. Já está com peso na consciência, né? Então, esse é um problema. Levar a tela à noite para dormir não é um bom negócio, principalmente para quem tem dificuldade para dormir. Bom, já que a tela, ou muitas vezes, não consegue se desligar, né, o que eu vou aconselhar? Já que não tem jeito, vamos dizer assim, no mundo atual, então eu vou aconselhar que utilize a tela para relaxar. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, tem muitas músicas, tem muitas histórias que a pessoa, sabe, né, relaxa. Tem vários aplicativos que levam o relaxamento e faz você adormecer. Então, isso é uma coisa boa, eventualmente, mas tente escutar apenas. Né? A rádio é uma coisa assim que eu utilizo esporadicamente para dormir, porque aqueles som, né, tá? Muitas vezes notícia que assim ela é aleatória, né, tá? E aí você pode eventualmente ajudar. Mas quando a televisão ou mesmo a rádio, a gente prefere que deixe programado para daqui 30, 60 minutos desligar. E hoje os smartphones, os computadores fazem isso e eu aconselho. Doutor, não é o meu caso, né? Mas as pessoas que, como eu, assim, que tem mais passado do que futuro, tem gente que gosta de dormir, adora dormir de pijama. Um calor como esse, o camarada dorme de pijama, é um fator complicador também, não é? Bom, principalmente se tiver calor, né? Vamos dizer pijama, né, longo, né? Pijama, regata, curta, assim, sem problemas, né? Falando em calor, nós estamos numa época de e vem outra onda aí, doutor. A quinta onda de calor. Então, estudos mostram que temperatura acima de 27 graus, 26, 27, você já tem dificuldade para dormir. Então, a gente aconselha usar o ventilador, o ar-condicionado. Mas não faz mal, doutor, dormir com o ventilador ligado? Olha,
tem gente que faz mal. Ou seja, eu, por exemplo, o ventilador não é uma coisa boa para mim. Mas uma grande parte da população se beneficia sim. Outra coisa, caso não consiga colocar, compressas umedecidas em partes do corpo. Isso ajuda a resfriar. Porque o que acontece à noite? O que acontece no calor? Você altera o metabolismo, então aumenta o metabolismo, e isso, porque normalmente quando a gente dorme, existe uma tendência para diminuir a temperatura do corpo e o corpo relaxar, e automaticamente você vem o padrão do sono. Então, essa temperatura elevada dificulta o sono, e aí o resfriamento do corpo, isso ajuda sim. Doutor, a Marley, que é minha patroa, ela vai odiar que eu vou contar essa história aqui, mas eu vou contar. Ela não dorme sem tomar um cafezinho. Cafezinho é bom antes de dormir? Não. Bom, dona Marley, é o seguinte, você, como a minha esposa, Tereza, não tem problema de dormir tomando café. Se eu tomar um café, eu só vou, no começo da noite, eu vou só conseguir dormir lá pela 1h, 2h da manhã. Então, é muito individual, geralmente acima de 2 xícaras de café, que pessoas predispostas, o que a gente aconselha? Depois de meio-dia, não tomem café, porque o café dura doutor, até 8 horas. O senhor vai falar isso para jornalista, doutor? Não tomar café depois do meio-dia? Então, o grande problema é esse, e as pessoas não sabem que o café dura até 8h30 a ação acelerada, que acelera o cérebro, e a pessoa tem dificuldade. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para dormir se tomar café, mesmo que seja uma xícara. Eu não vou mais entregar ninguém, que só vou falar dos hábitos noturnos. Tem gente que bate uma feijoada antes de dormir, aí também aí é duro, né? Bom, os estudos mostram que não fazer refeições pesadas à noite. Então, e principalmente dormir de barriga para cima. Então, isso também afeta. Dormir de barriga para cima não pode também? Dormir de barriga para cima é a pior posição que tem para dormir. Dificulta a respiração. Quem tem problema de predisposição à apneia vai ter. Quem tem uma predisposição a ronco vai roncar, e quem ronca vai roncar mais intenso. A melhor posição é dormir de lado. O brasileiro não tem esse costume, mas se você viajar aqui para a América Latina, todos os países têm um costume, aquele cochilinho depois do almoço, que eles chamam la hora de la siesta. Essa cochiladinha depois do almoço é bom ou prejudica o sono da noite, doutor? Bom, vamos lá. Nós temos ponderações sobre essa questão de cochilar. O cochilo ele é bom e é necessário, porque o nosso organismo, ele automaticamente, nas 24 horas, que é o ritmo circadiano, ele necessita dois períodos de sono. O primeiro período é o período da noite, e a pessoa dorme. O segundo período, que já faz parte da biologia, é entre 2 e 4 horas da tarde, que é a segunda pressão do sono. Então, o cochilo já faz parte da biologia. E os estudos mostram que as pessoas que cochilam, ele tem o cérebro, depois do cochilo, ele fica com uma atividade mais rápida, tanto do ponto de vista intelectual, como fazer conta ou uma atividade física. Porém, qual é a ponderação o tempo do cochilo? 15 a 20 minutos. Não passe disso. Não passe de meia hora, porque você vai acordar mais cansado e o organismo não tolera isso. Em relação ao tempo, então, é 20 minutos, né? Não pode prolongar mais. E a ponderação as pessoas que têm insônia e cochilam, principalmente, chega em casa e vai assistir ou vai relaxar vendo uma televisão. Vai assistir o jogo da Ponte Preta tomando uma virada do Concórdia na Copa do Brasil, por exemplo. Por exemplo, né? E depois tira um cochilo. Aquele cochilo, ou mesmo o cochilo da tarde, para quem tem insônia, é muito ruim. Dificulta dormir. Então, nesses casos, a gente não aconselha. Conversando aqui com o Dr. Shigeo Yonekura, que é neurologista, também especialista do sono. Doutor, qual é, então, o tempo ideal para a pessoa dormir? Chegou em casa, fez o que tinha que fazer, deu uma relaxada, agora eu vou dormir. Quantas horas a pessoa tem que dormir por dia? Edson, eu vou fazer essa pergunta para você. Quantas horas de sono você dorme? Em média, e está inteiro? Eu durmo umas
5 horas, mais ou menos. Nossa, é pouco. E tá inteiro. Eu não reclamo, eu acho que tá bom. Então, beleza. Olha, você é um cara privilegiado. Né? A maioria da população precisa de 7 a 8 horas de sono. Porém, tem algumas pessoas que têm uma individualidade que dorme pouco e está bem inteiro no dia seguinte. Então, varia, mas de um modo geral, um adulto de 7 a 8 horas. E os estudos mostram que quando você dorme menos do que a sua necessidade, como eu vou saber a minha necessidade? Quando você se sente bem no dia seguinte. E quando você fica com a conta bancária do sono negativo, ai, meu Deus. E aí isso leva a Alzheimer. Porque a outra conta já está negativa faz tempo, né? Alzheimer. Nossa, queda da libido, mesmo? Impotência sexual, muitas vezes é problema do sono, porque é durante o sono que a gente produz o hormônio masculino, a maior parte, que é a testosterona. Se você dorme pouco, ou se você tem apneia, ou interrompe várias vezes o sono, a tendência é ter uma queda de testosterona e dificulta essa questão do sexo. O senhor está até respondendo para o Adriano Vermelho, que ele está citando Morfeu aqui. Morfeu é o deus do sono, né? Ele está dizendo aqui que essa questão de equilíbrio, ele falou assim, eu gosto de dormir, mas não durmo 8 horas, que tanto se apregou por aí. Então ele está perguntando se isso é mito ou realidade. O senhor já acabou de responder que depende de cada pessoa. Depende, né, de cada um. Então, eu vou te falar o seguinte, como que você sabe o ideal do seu sono? É aquela quantidade de sono que você dorme em horas e qual seria, você intuitivamente você sabe. E faz a seguinte conta, o que eu estimulo aos ouvintes imagina que você está num resort ou não tem nenhum compromisso de trabalho, compromisso de casa, nem nada, absolutamente nada. Qual seria o sono que você acha ideal? Que hora que você iria dormir e que hora que você acordaria? Pronto, intuitivamente a maioria das pessoas consegue responder isso. E aí pronto, tá? Essa é a quantidade ideal do seu sono. E quando você sabe que não tem um bom sono, é que você, não importa o tanto que você dormiu, mas você está cansado, irritado, tem aquela sensação de cabeça pesada, então você não está tendo uma boa qualidade de sono. Não é a quantidade, é como você se sente bem no dia seguinte. Então, se você dorme e ainda não está bem no dia seguinte e você não corrigiu o seu sono, não está conseguindo, procure um profissional que vai te ajudar. E todos os médicos hoje têm esse conhecimento. Se for muito grave ou alguma coisa assim, qualquer médico, ele vai, pergunta, e não importa, se você for mulher, pergunta para ginecologista, ou se você tiver um problema ortopédico, cardiológico, pergunta para o seu médico, porque eu tenho certeza que você corrigindo o sono, aquela doença que você está tratando, ele vai se recuperar bem melhor se você dormir bem. E ele vai recuperar mal, não importa a sua doença. Ele vai recuperar mal se você não estiver dormindo bem. Então, procure sempre conversar com o seu médico sobre o seu problema do sono, se tiver, não importa qual médico que você for procurar. Tem uma última pergunta para o senhor, doutor. 10 horas e 56 minutos. Estamos conversando com o doutor Shigeo Yonekura, que é neurologista e também especialista do sono. Doutor, colchão, travesseiro, essas coisas também atrapalham o sono, né? Às vezes o camarada tá com aquele colchão lá, que, né, do tempo do onça, aí é difícil, né? Viu, Edson? É o seguinte, né? Tá quantas e quantas pessoas eu pego, falo assim, nossa, doutor, eu troquei o colchão já 3 colchões, né? Troquei os travesseiros. Não, a maioria das vezes o problema não tá no colchão, viu? Tá. A maioria das vezes o problema está na pessoa. Então, vamos corrigir primeiro, né? Converse, tenta detectar se o problema está no colchão ou está em você, né? Corrige o problema, se for o colchão, troca. Mas a maioria absoluta das vezes é a pessoa. Última pergunta. O estresse é um dos principais problemas. E nós médicos,
a gente nunca está preocupado em fazer ele dormir. O que a gente está preocupado? Sempre na etiologia, ou seja, na causa que está levando o problema do sono. Então, não adianta eu fazer dormir. O que eu tenho que fazer, como médico, é descobrir a causa e cortar o mal pela raiz. E aí eu resolvo o problema dele para sempre e deixar ele bem a vida inteira. Última pergunta, prometo. Doutor, tem reuniões de família, essas reuniões de fim de ano, feriado prolongado, o cunhado toma umas canjibrinas, deita no sofá e fica roncando. Aí você passa e fala assim, não sei como que a minha irmã consegue dormir do lado do cara então, roncando desse tanto. O ronco tem jeito, doutor? O pessoal tá rindo aqui, tem muita gente que ronca também. Eu já sei quem tá roncando aqui no estúdio. Tem jeito o ronco? Tem jeito, doutor? Não, hoje só ronca quem quer. Então, os nossos ouvintes, a esposa ou o marido, né, é mais comum as esposas, porque a maioria das vezes os homens que roncam mais, né, hoje tem cura sim, mas presta bastante atenção. O que é o perigo do ronco? Está associado com uma doença que se chama apneia do sono e é bem fácil você detectar. Está roncando, dá aquele engasgo, como se fosse assim, ó, né? E aí, isso aí é que teve uma apneia, ou seja, parou de respirar, queda da taxa de oxigênio. Em 80% dos casos tem pressão arterial elevada, que pode levar ao derrame, infarto agudo do miocárdio, arritmia, parada. Então, é sério. E no dia seguinte, além do ronco e essas paradas, a pessoa está cansada, acorda cansada, irritada, não importa a quantidade que dormiu. Então, provavelmente tem apneia do sono, tá? E hoje, voltando à sua pergunta, só ronca quem quer. Hoje a medicina está avançada e resolve o problema, tanto do ronco quanto da apneia do sono. E a maioria absoluta dos problemas do sono e a insônia é uma das coisas, é uma dos sintomas mais comuns e os médicos estão aptos a fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Doutor Shigeo Yonikura, muito obrigado pelos conhecimentos que o senhor compartilhou conosco aqui. Quem quiser encontrar o senhor, redes sociais, Instagram, fique à vontade para dizer os seus contatos, doutor. Tá. O nosso contato é o @neurosonotec, Neurosonotec de tecnologia. Muito obrigado, então, por ter vindo. Bom sono pro senhor, viu? Tá bom. E bom sono e bons sonhos para você, né, Edson? E para a sua equipe aqui da rádio. Muito obrigado. 10 horas e 59 minutos, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos conversar com o professor José Roberto Lux. Você conhece? Não conhece. Zé Boquinha, você conhece? Ah, então tá bom. Então é com ele que nós vamos conversar. O intervalo é rápido, a gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir de hoje, começa a valer uma nova modalidade de pagamento via Pix, a transferência por aproximação. A novidade dispensa a necessidade de digitar a senha bancária, mas a oferta do Pix por aproximação passa a ser obrigatória neste primeiro momento apenas para celulares Android. Os aparelhos com sistema operacional iOS ficam de fora por enquanto. Com a funcionalidade, basta ao cliente encostar o celular na maquininha de cartão e fazer o Pix por meio da tecnologia NFC. Nas compras pela internet, o Pix será concluído com apenas um clique, sem a necessidade de captar o código QR Code ou usar a função copia e cola do Pix. O processo será executado dentro do site da empresa vendedora. O valor máximo por transação será de R$ 500, mas o cliente poderá diminuir o limite por operação e criar um valor máximo por dia para essa modalidade do Pix. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia.
RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 2 minutos. No Manhã Bandeirantes, como sempre, a nossa previsão do tempo. Tem gente que vai dormir muito. Hoje tem gente que vai pular carnaval. Então a Nath Luquezzi vai dizer pra gente se vai chover, se vai continuar esse calorão. O que vai acontecer, Nath? Pois é. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Eu vou viajar para um lugar muito especial. Que é o... Lençóis. Que bom. Lençóis da minha cama. Porque assim, não viajaremos esse final de semana, trabalharemos. Mas boa notícia para quem vai viajar, quem vai conseguir curtir o carnaval, porque o calor continua, começa hoje a quinta onda de calor que eu comentei com vocês. Pois é, vem onda de calor por aí, as temperaturas podem chegar aos 37 graus. Lembrando que quando tem onda de calor, tem umidade ali no ar e a umidade mais o calor, pode sim haver chuvas isoladas. No entanto, muito raro, viu? Se for chuvinha rápida, aquela garoinha no fim do dia, nada que vai atrapalhar os foliões a curtir a festa, não. Você dorme bem, não? Meu filho... Você dorme de pijama? Durmo de pijama. Tá bom. Informação importante. É muito importante, né? E no final de semana o calorão vai se intensificar, as temperaturas continuam elevadas e exigindo atenção especial com a saúde. Por isso é importante se hidratar, usar roupas leves, ir pro bloquinho com aquela roupa mais levezinha, tecidos respiráveis. Enfim, gente, cuidar bastante dos animaizinhos, porque teremos um carnaval com bastante calor. E vocês sabem que a tendência para acabar esse calor, vir uma passagem de frente fria, eu tinha falado que era dia 6 de março, mas já protelou lá pro dia 9 e 10. Tá bom. Então teremos bastante calor, vamos nos cuidar, principalmente agora. Uma outra coisa que a gente precisa ter bastante atenção, que ontem a gente estava falando, inclusive, no programa, eu falei, vou salientar no Manhã Bandeirantes amanhã. As viroses. Principalmente quem vai à praia, consome aqueles alimentos de origem duvidosa, então tomar bastante cuidado quanto à alimentação e à água que a gente consome. Origem duvidosa, trazendo que aquele milho que o camarada ferve lá não bastante duvidosa, fala sério. É mesmo? Frituras, tomar bastante cuidado, porque as viroses vêm com tudo nessa época, tendo aglomerações, sempre tem chances de virose. Então, tomem cuidado e boa diversão para vocês. Obrigado, Nath. Obrigada, segunda eu volto com mais. 11 horas e 5 minutos, vamos conversar agora com o professor José Roberto Lux, o Zé Boquinha. Ele é uma das pessoas... A gente fica falando em top 5, top 4. Eu vou falar de top 2 aqui do basquete de Campinas, porque o que esse moço tem de história, o que tem de conhecimento, hoje é comentarista de basquete nos canais ESPN, da NBA, mas eu queria que ele falasse um pouco, Zé Boquinha. Primeiro agradecer você por ter vindo até aqui e falar um pouquinho aí da sua história no basquete, principalmente no basquete de Campinas. Bom dia. Bom dia, deu cano em você ontem, né? Fiquei sem graça, mas pareceu uma consulta médica, né? Importante. Mas eu vim para cá e faz pouco tempo, né? Acho que nem seu pai tinha nascido. Foi em 1968. Eu e Emil Rached jogávamos no 15 e o Tênis Clube resolveu fazer um time competitivo, que era um time de campeão de quarteirão e tal, disputava só. E a gente veio para cá e eu não saí mais daqui, né? Eu adorava Campinas desde garoto. Morava em Santa Bárbara, que era pequena, e tudo era Campinas. Eu vinha para cá quando era moleque com a minha mãe, fazer compra, médico, enfim, era o centro, como é até hoje, né? O centro regional aqui de Campinas. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, vou embora para Campinas. E fiquei aqui até hoje, joguei no Corinthians, voltei. E nós fizemos uma história aqui dentro, felizmente, aqui também, né? Que as minhas histórias são várias, né? Precisaria uns 4, 5 programas para contar. Eu chamo você para voltar. Uma história é o seguinte, eu sou cidadão nascido em Santa Bárbara, cidadão honorário de Rio Claro, de Piracicaba e de Campinas. Quer dizer, só isso aí já são 4 histórias, né? O que mudou o basquete da época que você jogava para o basquete que você comenta agora, basicamente, Zé?
Olha, eu tenho dito, eu tenho até umas fotos que eu mostro às vezes de lances que eu tenho, iguais ao que os caras fazem hoje. Eu falo, olha, o que o LeBron James está fazendo aqui em 2018, eu fiz em 1966, olha, e para referendar. O que mudou? Mudou a maneira de jogar, a velocidade, o tamanho dos jogadores, principalmente. Eu tive fazendo 2 finais lá nos Estados Unidos, em que o LeBron participava, e nas entrevistas a gente ficava ali junto, ouvindo a entrevista dele, e eu olhava para ele e falei, pô, se eu jogasse hoje, para esse cara abrisse o braço, eu não via a quadra. Ele dá 2 de mim de largura, tem mais de 30, 40 centímetros do que eu, e tem a agilidade que eu tinha. Então, esse eu acho que era um fator preponderante. É claro que a gente ia treinar com a mesma intensidade, ia desenvolver o físico com a mesma intensidade, porque na nossa época era muito empírico, né? Eu me lembro que eu fiz uma cirurgia de joelho aos 17 anos, quando estava começando a minha carreira, e você não tinha peso, né? Você era saco de areia para levantar, para recuperar, você levava 1 ano para recuperar. Por que só o jogador norte-americano que cresce desse jeito que você falou, Zé? Não, aqui no Brasil a gente hoje tem jogadores grandes, né? E no mundo inteiro, né? Porque a NBA abriu um leque muito grande. Os primeiros 2 jogadores que vieram para a NBA foi em 1989, 2 estrangeiros, que eram da União Soviética ou da Iugoslávia, depois da Olimpíada de Seul. E hoje nós temos 137, qualquer coisa assim, de jogadores estrangeiros. Os últimos MVP de campeonato foram todos estrangeiros. O Jokic, que é aquele cavalo do Denver, ele já tem 2 e vai ganhar o 3º, provavelmente, agora. Se ele não ganhar, ganha um canadense, que é o Shai Gilgeous-Alexander do Oklahoma City. Então mudou muito. A NBA abriu para o mundo e começou a trazer os grandes jogadores de fora. Então isso aí já não é. A NBA já não é aquele negócio da universidade que produz o cara e o cara entra. Continua isso, continua aquele draft. Mas no meio desse draft tem um monte de estrangeiros jogando. Então isso foi uma mudança de mentalidade, porque é marketing, né? A NBA é puro marketing, então resolveu espalhar para o mundo inteiro para ganhar dinheiro, né? E para vender camisa, para ter mais time, enfim. É o trabalho deles. O americano pensa nisso, não tem outra coisa que ele pense. A competição é segundo plano. Você foi campeão, não foi campeão, o problema é seu. Agora nós queremos segurar. Eu me lembro quando o Michael Jordan resolveu parar de jogar. Ele foi o Pelé do basquete? Foi. É o Michael, segundo é o Kobe Bryant batendo nele. Aí vem um terceiro andar com o Magic Johnson, Larry Bird, o LeBron, Kareem Abdul-Jabbar. Aí tem um monte de cara. Aquele time, eu até separei os nomes aqui, ó. Michael Jordan, Scott Pippen, Dennis Rodman, não sei se tinha o Charles Barkley também naquele time ou não. Mas era Filadélfia. Filadélfia. E esse time do Bulls foi o melhor da história? Dos que eu vi jogar, né? Porque eu acompanho diretamente a NBA desde 1981. São 40 e... numa coincidência, eu viajei com uma universidade americana para o Brasil, estava voltando dos Estados Unidos, e no fim me enturmei com essa universidade, e essa universidade abriu portas para mim nos Estados Unidos inteiro. Foi durante 20 anos, e você sabe disso, né? Eu ia para lá, ficava, fazia estágio em universidade, ia para a NBA, e conheci muita gente, e foi muito interessante até para o meu trabalho, porque na realidade o basquetebol universitário é o que te dá mais base para trabalho, que a NBA é mais show, a NBA é o 1 contra 1. Ela até tem uma regra que eu abomino, que é o 3 segundos de defesa, que só tem lá. Para quem conhece basquete sabe que 3 segundos é de ataque, é o cara parar dentro do garrafão e ficar esperando a bola. Na NBA não, é o cara ir tentar ajudar o que está sendo cortado do outro lado. Ele pode ir depois que o jogador tomar a iniciativa e partir para dentro do garrafão. Então é muito difícil. Então esse 1 contra 1. E o universitário não. O universitário é um jogo pegado, é um jogo de muita tática e é o que eu vivi dentro disso aí. Então realmente, quando o Michael Jordan resolveu parar de jogar, sabe quanto seria o prejuízo da NBA? 2 bilhões de dólares. Só dele. Você sabe que ele e o LeBron hoje são considerados bilionários na revista Forbes, né? Bilionários.
O Michael Jordan, não sei se você assistiu o filme do tênis dele, do Air Jordan. Ah, vi sim. O ano passado ele ganhou um cheque da Nike de $400 milhões, sem sair de casa. Sem fazer nada. Passaram na casa dele, assina aqui. Tem um chequinho para você. Tem uma pergunta para você aqui, olha. O Edmilson está dizendo, sempre conosco também, falou assim, olha, sou fã de basquete, treinei com o Teia no Regatas, certeza que ele conhece, com a Wanda, treinadora de basquete também, além de ter jogado com vários outros no tênis clube. O basquete de Campinas, ele deu uma movimentada há alguns anos, depois parece que parou um pouco, Zé. A gente viu aí umas tentativas do basquete feminino da Ponte Preta, com Paulo, Hortência, Karina, aquele pessoal todo, mas parece que a gente sente falta dessa pujança do basquete campineiro que você falou, que você viveu muito no passado. Pois é, eu fui responsável por essa alavancada, né, como eu te falei, né, que era o Carlão Vaquiano, era o presidente do tênis, né, que depois foi presidente da Ponte também. E o Grama, Zé Roberto Magalhães Teixeira, era o diretor de esportes. E eles resolveram fazer um time competitivo. E foi quando o Emil Rached queria vir para cá, porque o Emil morava aqui e viajava para treinar em Piracicaba. Para o cara do tamanho dele era descômodo para boa, para 2,23 m. Né? E eu vim com ele para justamente a gente fazer a base, desculpa, com o pessoal daqui, o pessoal já cria do tênis, e trouxemos outros jogadores de fora até montar um time muito competitivo que ganhou quase tudo, né? Fomos vice-campeões paulistas, campeão do interior, campeão de jogos abertos, enfim. Depois eu virei técnico também, continuei com esse trabalho. E depois que eu saí e não voltei mais para o basquete aqui, nós tivemos uma fase ainda que o tênis segurou e não tivemos mais. Ninguém mais investiu no basquete competitivo depois disso. A partir dos anos 80, eu acho que tivemos só esse lance da Ponte Preta aí que você falou, que conseguiu reunir Paulo e Hortência no mesmo time, e não tivemos mais. Então, outro dia eu estava conversando com o China, que foi meu jogador, inclusive, e ele falou, nós precisamos movimentar. Eu falei, China, não tem mais ninguém aqui, o único cara que sobrou aqui, basqueteiro, tal, sou eu. Se você procurar pessoas ligadas a basquete, que fizeram, não tem mais. Ou morreram, ou não tem mais interesse nenhum em fazer nada. Então, eu sempre disse que o basquete era um negócio muito assim, do sentimento de pessoa. Por exemplo, você, cidades do interior, você não tinha patrocínio, mas de repente entrava um prefeito que jogou basquete e se interessava em destinar uma verba para montar um time de basquete. Ou um empresário muito rico da cidade que o filho começou a jogar basquete e ele ia ajudar. Mas quem trabalhava no basquete nunca deu muita bola para isso. E eu sempre chamei a atenção disso. O basquete não se toca sozinho. Se ele não tiver um cara desse tipo, não tem basquete. Diferentemente do vôlei, que o vôlei demorou, trabalhou até ser uma potência como é até hoje. Precisou vir um chinês, um coreano aqui, né, para movimentar o vôlei. Né? O vôlei foi fazendo uma integração, foi procurando outros técnicos, e hoje é força feminina e masculina, né? Se você, no mundo inteiro, o Brasil é representativo. E o basquete foi o segundo esporte aqui, cara. O basquete foi bicampeão do mundo, 3 medalhas olímpicas, até os anos 70, depois começou a cair muito. E o grande problema do basquete no Brasil, que foi quando eu decidi parar de ser técnico, porque eu parei de ser técnico porque eu não aguentava mais ver tanta burrice e tanta falta de interesse no esporte por quem administrava a CBB. O interesse era deles, pessoal. E não entendiam nada do que tinha que fazer. Foi quando nós tivemos 8 jogadores da NBA, 8 ao mesmo tempo, não todos assim brilhantes, mas os caras estavam lá. E teve o Leandrinho, o Thiago Espírito, que foram campeões, o Varejão, que despontaram, o Nenê, que foi um baita pivô. Verdade. E a gente não conseguia fazer uma seleção brasileira. Nós ficamos fora de 3 Olimpíadas com 8 brasileiros da NBA. Você comenta isso com um americano, como eu comentava com os meus amigos lá, os caras não acreditavam. Eles diziam, está na hora de você ser o técnico. Eu falei, mas eu não vou ser porque eu não sou politicamente incorreto. Eu não puxo o saco de ninguém. Eu só vou ser se outro cara falar por mérito, eu vou. Mas eu não vou conseguir fazer isso. Porque era sempre os mesmos técnicos, né? Era um no ciclo olímpico, aí saía e vinha o outro. Saía esse outro, voltava aquele um.
Teve um cara que foi 5 vezes diferente, técnico da seleção brasileira, sem resultados, praticamente. Aí fica complicado. Claro. 11 horas e 16 minutos, nós vamos ao rápido intervalo. Estamos conversando com o professor José Roberto Lux, José Boquinha. Daqui a pouco tem outras perguntas para fazer para ele aqui, mas nós vamos ao rápido intervalo. 11h17, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Unicamp entregará o título de doutor honoris causa ao grupo de rap Racionais MCs em uma cerimônia que será realizada na próxima quinta-feira, dia 6 de março, no Centro de Convenções da Universidade. Os membros Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ estarão presentes no evento, que tem previsão para começar às 15 horas. A honraria foi aprovada pelo Conselho Universitário da Unicamp em novembro de 2023, em reconhecimento à relevância do grupo musical como intelectuais públicos e a sua atuação na luta contra o racismo e as violências sociais e estruturais no Brasil. A relevância de sua obra no meio acadêmico foi reconhecida em 2018, quando o álbum Sobrevivendo no Inferno passou a integrar a lista de leituras obrigatórias para o vestibular da Unicamp, sendo o primeiro produto fonográfico a figurar na seleção de obras para a prova. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 11 horas e 19 minutos, reta final do nosso Manhã Bandeirantes dessa sexta-feira de carnaval, recebendo aqui com muita alegria o professor José Roberto Lux, o Zé Boquinha, treinador, jogador, muita história para contar aqui, dá pra gente ficar uns 3 dias aqui só sem intervalo. O Zé, o Stephen Curry do Golden State Warriors é a mão mais certeira do basquete hoje? Sem dúvida. Os resultados dele. Ele herdou do pai, né? O pai era um matador de 3 pontos espetacular, né? Eu vi o pai jogar, inclusive, em Toronto, a última temporada dele. Eu passei uma semana lá. E eu nem me lembro do Steve e o Seth, que eles... Depois é que a gente vê a história, que eles ficavam juntos dentro da quadra, mas eu nem me lembro, porque você não dava muito trabalho, eram pequenos, né? E depois eu conversei com eles em 2015, conversei com o Del Curry, que é o pai, e conversei com o Steph depois do título que eles ganharam em Cleveland. E ele é um pouquinho mais alto que eu, assim. Eu tenho 1,87 m, ele tem 1,90 m. E baixinho perto dos outros, né? Baixo e franzino, né? Só que isso aí ajuda ele, porque ele é leve e ele tem um domínio de bola extraordinário e tem um arremesso que eu, como técnico e como jogador, eu assimilei muito isso. Era um arremesso que eu fazia muito quando eu jogava, que eu aprendi, que você, quando salta, você já começa a soltar a bola no início do salto. Você não dá chance para o cara te dar toco e você sai muito mais equilibrado. Você pode notar a hora que você for ver um jogo dele, que quando ele termina o salto, a bola já foi. É o que o americano chama de lift. A bola vai... Ela pega uma direção muito firme, muito positiva, e esse salto dele, esse arremesso dele, é espetacular, pela firmeza do arremesso. Porque ele não sai de muito espaço, porque ele começa a chutar antes do cara chegar. Quando o cara chega, ele já soltou a bola já foi embora.
Então isso aí ele leva uma vantagem claro, a qualidade, o talento que ele tem de nascença, né? De arremesso que ele traz. O Zé, a gente falou agora há pouco aí você falou aí do Kobe Bryant, né? O Mamba Negra, a gente falou do Michael Jordan. Agora, assim como você, Oscar Schmidt, Marcel, a gente não vai ter mais jogador desse nível, Zé? Olha, nós temos bons jogadores aí, mas a gente, assim, fora do... Eu não fui fora do compasso, eu me julgo que fui um bom jogador, um cara... O que eu tinha de sobra era tenacidade, resiliência, vontade de ganhar, gana de ganhar. Eu perdi o jogo, eu ia falar até com o professor aqui, eu não dormia a noite inteira, e como técnico também. Então, isso aí é que me fez ser um jogador atuante, e com os títulos todos que eu ganhei também como técnico. Nós não temos tido. Depois de Oscar, nós não tivemos. Tivemos o Leandrinho, que era um belo jogador, e acontecia um negócio muito estranho com o Leandrinho, quando ele vinha para a seleção brasileira. Ele era tratado assim, meio, sabe, do tamanho dos outros, e ele era fora de série. O sucesso que fez na NBA. Também ele ganhou o sexto homem. E eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu sou o técnico da seleção brasileira, eu falei, filho... Toda bola que você pegar, você sai correndo e vai lá para dentro. Você não precisa passar para ninguém. Comigo, ele faria mais de 30 pontos por jogo na seleção brasileira. Ele seria o fator de desequilíbrio. Mas nunca consideraram assim. Aliás, tem um detalhe muito importante. Uma vez conversando com o Nenê, quando ele veio jogar aqui naquele Global Games, ele estava já no Washington Wizards. E nós fizemos uma entrevista com ele. Depois eu fiquei batendo papo com ele, né? Eu falei, cara, o que acontece na seleção? Ele falou, Zé, a gente chega aqui, parece que a gente é de outro planeta. Você é colocado de lado, a atenção é só para o pessoalzinho, amigo do técnico, e nós ficamos estranhos no meio, não tem uma jogada preparada para mim, da maneira que eu jogo, para os outros também não. Então eu acho que isso aí atrapalhou demais, viu? Pelo que eu vi, pelo que eu conversei com esse pessoal todo. Mas o que vai fazendo? Reta final do nosso programa, você vai comentar que jogo hoje, Zé? Eu tenho um grande jogo hoje. Hoje tem Cleveland e Boston Celtics. 9h30 da noite. Você está convidado para assistir. O Cleveland é a melhor campanha da temporada, que é uma grande surpresa. Está jogando muita bola. E o Boston é o Boston, né? O atual campeão. É um time que começou meio derrapando no início da temporada, mas está em segundo lugar no lado leste. Provavelmente hoje já é um preview do que vai ser a final do lado leste entre essas duas equipes, com certeza. São as duas melhores equipes do lado leste. Houve umas tentativas, não sei se ainda há, de trazer equipes da NBA para fazer pré-temporada aqui no país. Isso ajuda, não ajuda? Eu acho que sempre ajuda, sempre ajuda. Nós tivemos o Global Games, né? Nós tivemos aí 4 ou 5, depois acabou isso aí. Isso aí movimentava muito, né? Se bem que era no Rio de Janeiro, ficava muito restrito ao Rio. Mas era um negócio nacional, né? Que eu acho que o grande problema do Brasil, volto a falar isso, é esse cara que a gente tinha, é aquele abnegado que a gente chama, né? Que não deveria existir, né? Porque o abnegado devia ser contratado como um profissional e ganhar. Que aí ele ia conseguir fazer muito mais do que ele fez. Então, cada cidade, na minha época, tinha um cara. Eu me lembro, Rio Preto é o Marino Manella, que era técnico, era diretor, lavava a roupa do time. Sabe aquele cara realmente que amava o basquete? E ia buscar jogador, procurava o cara nos arredores, tinha basquete. Eu fui técnico em Jales, em 93, 94, e eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu não via racha de futebol, de molecada na rua, eu via racha de basquete. Não em toda a cidade, era uma cidade pequena, mas você passava no lugar, tinha uma tabelinha grudada numa parede, assim, os moleques jogando basquete. Eu nunca tinha visto aquilo na minha carreira, eu já estava com uma carreira adiantada. Então, eu acho que é plantar isso. E o grande problema brasileiro esportivo é não ter política esportiva na escola. Não tem mais aquele cara que entra, como o meu caso. Eu jogava futebol só, você sabe que eu joguei até bem. E eu nem pensava em jogar basquete. Eu tinha 15 anos, já tinha quase essa altura, né? Eu dei 1,87 m. E meu professor de educação física me fez jogar basquete. Ele viu que eu tinha jeito, ele falou, você vai jogar.
Não, eu não gosto, tal. Não, vai ser bom para você vai ficar mais forte. Porque quando a gente dá um estirão, você fica meio molão, né? Vai dividir uma bola, cai. Ele falou, não, vai melhorar seu futebol. Ele me convenceu assim. Você vai ver como é que vai melhorar seu futebol. Aí entrei, já no primeiro mês, eu já era titular do time do colégio. Como eu fui para Piracicaba com 16 anos, para jogar no juvenil do 15, o juvenil era até 18, os outros 4 titulares tinham 18, eu tinha 16, eu era titular do time e cestinha do time. Quer dizer, tinha um dom. Outros tempos. Subi, joguei, tive o privilégio e até o azar, né, também, de outro lado, de ser contemporâneo da maior safra de grandes jogadores que o Brasil teve, dos bicampeões do mundo. Então eu joguei muito contra e a favor também. Joguei com o Vlamir, com o Pecente, com o Valdemar Blatkowski no 15. Foram meus caras que eu ficava olhando para os caras e imitar para tentar melhorar. Joguei contra a Mauri, Menon, Jatir, todo esse povo todo durante 15 anos quase. Só que na hora de uma seleção, eu estava entre os 25, né? Já tinha muita gente na lista de espera. É isso aí. 11 horas e 27 minutos, final do nosso Manhã Bandeirantes dessa sexta-feira de carnaval. Agradecendo demais a presença aqui do professor José Roberto Lux, Zé Boquinha, pelos conhecimentos que compartilhou aqui conosco. Volte sempre, Zé. Volto e muito triste com o futebol de Campinas, né? Nem me fala. Você falou em sono aí. Que a Ponte Agora é Série C. Os caras, eu vou te contar, eu vou só um detalhezinho, né? Dá tempo de eu falar uma coisa que eu até hoje me invoca, né? A Ponte caiu em 2017 para a Série B, Série A para a Série B. E você deve se lembrar no último jogo aqui, que o time já tinha caído, invadiram o campo, bateram até em jornalista ali, se não fosse o Aranha enfrentar os moleques, meia dúzia de trouxa que entrou. Em 2018, a Ponte, nos 10 primeiros jogos, ela não pôde jogar no Moisés do Carelli nem em Campinas. Ela teve que jogar em campo neutro. E você se lembra como acabou o campeonato? Difícil. 1 ponto atrás do Avaí, que era o quarto. Ponto. Veja o que é reflexo de uma coisa besta que se fez. Que se faz. Assim. É o final do nosso Manhã Bandeirantes. Um grande abraço. Vem aí a Nossa Área, com o comando do CH, o Bate Pesado. E a gente volta na segunda-feira. Segunda-feira de carnaval, mas nós estamos aqui, viu? Um abraço aí, fique com Deus. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região.